Oi, boa tarde. Gente, para mim é desafiador estar aqui porque eu sou um bicho do mato para falar em público, então qualquer coisa vocês me perdoem. Eu sou veterinária, mas encontrei na acupuntura realmente um propósito de vida. Atendi mais de 10 anos acupuntura veterinária, depois fui me especializando na área de saúde da mulher, fiz o curso de acupuntura em pessoas, lógico, e fui me especializando na saúde da mulher. Hoje em dia, acho que uns 70, 65, 70% das meus pacientes é gestante, uma boa parte é tentante e atendo também mulheres em suas diversas fases, menopausa, perimenopausa e questões que não estão diretamente relacionadas com fertilidade. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês o princípio básico da acupuntura. Quando a gente procura uma psicóloga, uma terapeuta, a gente vai para alinhar a nossa parte emocional, para ajudar a gente a lidar com as nossas emoções. A gente aprende que o equilíbrio é feito de desequilíbrios constantes, né? Quando a gente está doente, a gente procura um médico, um osteopata, um fisioterapeuta, alguém da área da saúde corporal, para prescrever uma medicação, para prescrever um exercício, uma manobra. A acupuntura, ela trabalha a parte energética, né? A vida é um todo indivisível, essa frase vale para várias coisas. Então, a gente precisa da nossa parte espiritual, física e energética juntas e equilibradas, tá? Então, a acupuntura vai trabalhar fazendo a parte do equilíbrio energético. Na medicina chinesa tem um conceito básico de Yin e Yang, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, que são energias opostas, onde o Yin é o feminino, é o passivo, é a noite, é o frio, e o Yang é o masculino, é o ativo, é o claro, é o quente, é o mais forte, o mais superficial. Essas energias, elas são opostas, mas ao mesmo tempo elas se complementam. Elas são, quando a gente vê o símbolo do Yin e o Yang, onde o escuro é o Yin e o claro é o Yang, o Yin é o feminino, o Yang é o masculino, a gente tem uma sementinha de um plantado no ápice do outro. Porque a gente fala que quando a gente chega no máximo de uma energia Yin, a gente tem ali a semente do Yang e vice-versa, tá? Aqui eu vou falar sobre os principais desequilíbrios que interferem na fertilidade tanto do homem quanto da mulher, tá? O Yin do Yin, a gente faz essa divisão de Yin e Yang, tá? Então, a deficiência de Yin do Yin, de Yang do Yin. O Yin, na medicina chinesa, os órgãos na medicina chinesa, eles têm um papel um pouco diferente do que a gente é acostumado a entender na medicina ocidental. Então, por exemplo, o baço, ele tem um papel importante na formação das células sanguíneas, da imunidade na visão ocidental. Na visão oriental, ele é o cara que mantém tudo no seu devido lugar. Então, saiu do lugar, tem uma hemorroida, tem uma hérnia, um edema, que é aquela linfa que não consegue ser contida nos ductos linfáticos. Tudo que extravasa, tudo que extrapola, é uma insuficiência energética do baço em manter tudo no seu devido lugar. O fígado, por exemplo, ele é o general, ele é o último a abandonar a batalha. E realmente, quem já viu alguém com uma doença hepática sabe o quanto que você precisa estar, às vezes, muito perto de uma doença terminal para ter sintomas impactantes, porque ele segura ali até o fim. Já o pâncreas não, né? Qualquer coisinha no pâncreas já é muito grave. Então, essas correlações é muito interessante, porque o caminho que se entende a história é muito diferente, mas no fim converge com as explicações ocidentais, complementam. Então, a acupuntura, ela não é feita para a gente usar de uma maneira com imperícia. Eu vou fazer acupuntura e não vou tomar antibiótico. Não, pera um pouquinho, vamos tratar a base, porque todo sintoma que a gente tem, seja relativo a uma infertilidade, uma endometriose, um somaSOP ou um espermograma de má qualidade, qualquer sintoma, reprodutivo ou não, ele é precedido de um desequilíbrio energético. Então, assim, antes da gente ter uma massa tumoral, a gente tem uma célula que começou a multiplicar errado. Então, quando a gente equilibra as energias, a gente trabalha muito com prevenção, ou deveria ser assim. Você prevenir que aquele desequilíbrio culmine num sintoma, tá? Então, aqui eu vou resumir. O Yin do Yin,
o yang do yin, que são as duas energias complementares. O yin é onde mora a essência vital, é onde a gente guarda o que a gente herdou dos nossos pais. E eu sempre falo que a gente nasce todo mundo com uma caixa d'água cheia, só que a minha pode ter 200 mil litros, a dela 300 mil litros, a dele 500 mil litros. E isso não vai ditar a nossa longevidade, mas vai ditar o quanto de cuidado a gente vai ter que ter, porque a gente tem mais ou menos que não dá para brincar desperdiçando, sabe? O que dita o tempo que a gente vai ter acesso a essa energia que mora no rim é como a gente cuida dela, é a velocidade que a gente deixa a torneirinha aberta escoando essa energia, tá? Então não é um destino selado, meu pai e minha mãe ficaram velhinhos, faleceram com 90, 100 anos, então eu estou garantido. Não, porque se você passou a noite virando na balada, fumou, bebeu, usou drogas, teve uma vida sedentária, você abriu sua torneirinha no máximo, tá? Aí tem o Jing do rim também, que é essa essência vital herdado dos pais. O Jing, que são os fluidos corpóreos, que nutrem desde os músculos, pele, até os órgãos mais internos, os órgãos e as articulações. O Qi, que é a energia vital, que é o que a gente trabalha mais diretamente na acupuntura, porque é a substância que corre nos meridianos. E aí não tem misticismo também, gente. Está correndo sangue, está correndo energia. Os trajetos dos canais de acupuntura são muito semelhantes aos grandes vasos, tá? Tá tudo junto, não tem... A gente separa, mas as coisas não estão em caixinhas assim, tão definidas, tá? O sangue e o Shen, que é o espírito. Bom, o yin do rim, a gente pode ter... No caso do rim, ele é um órgão que não sofre de padrões de excesso. Mas o yin e o yang, eles deveriam estar assim, num equilíbrio. Quando a gente tem, por exemplo, um excesso de yang, ele pode ser verdadeiro, que significa que os dois estavam em equilíbrio e o yang ascendeu, isso é um excesso verdadeiro, e tem sintomas de calor verdadeiro. Ou os dois estavam em equilíbrio e o yin desceu. Então dá a impressão, dá alguns sintomas que confundem com o excesso, mas não é um excesso de yang, é uma deficiência de yin, tá? Eu vou explicar um pouco melhor. Quando o yin, que é o frio, que é o passivo, que é o feminino, quando o yin cai, a gente, nesse caso que foi o yin que caiu e não o yang que ergueu, a gente tem um falso padrão de calor, né? Um falso padrão de excesso de yang. Na verdade, não é o yang que está sobrando, é o yin que está faltando. Quando a gente tem questões relacionadas à deficiência de yin do rim, o yin do rim, ele se relaciona com os picos de hormônio, né, que fazem o folículo da mulher crescer e amadurecer, rege o crescimento do endométrio e produz as glândulas da cervice, que refletem na produção do muco fértil durante a fase ovulatória. O que pode acontecer para atrapalhar esse equilíbrio do yin do nosso rim? Primeiro, constitucional, porque a gente parte sempre da energia que a gente herdou. Na medicina ocidental, eu nasci com... Meu filho acabou de operar de hernia inguinal, meu marido tem hernia inguinal. É uma doença que tem uma relação aí congênita. Na medicina chinesa, a gente também fala das questões que são passadas dos pais para os filhos, mas no aspecto energético, porque quando tem a fecundação do óvulo com o embrião, a gente tem a junção das caixas d'água, das energias ancestrais, tanto do pai quanto da mãe. Então, a gente está passando para os nossos filhos, além de memórias, a genética e a parte energética. Então, tem a ver com essa constituição física, né, que a gente herdou dos nossos pais. O excesso de trabalho degrada o yin do rim. Dietas inadequadas e as pressas, quando a gente engole a comida olhando o celular no horário de almoço rapidinho, às vezes nem aquece a comida fria. Sono inadequado, sedentarismo, poluição ambiental, gestações muito próximas, medicamentos, doenças venéreas, desidratação e maior número de menstruações ao longo da vida. Tudo isso vai degradando o nosso yin, do rim. E nas mulheres com deficiência de yin do rim, os sintomas mais comuns que a gente observa é secura vaginal. São mulheres que muitas vezes têm dificuldade de entender o momento do período fértil pela ausência de muco.
Um endométrio fino, então às vezes a gente tem uma concepção, mas não consegue ter uma implantação, porque o endométrio está desfavorável. Consequentemente, uma menstruação escassa. Ovulação tardia, ciclos curtos, são duas questões também que se relacionam com essa dificuldade de entender o próprio ciclo, né? Dá uma bagunçada aí, tanto pela escassez do muco fértil, quanto essa alteração dos momentos que eu deveria estar ovulando, já estou quase menstruando de novo, né? E a agitação e ansiedade, que são sintomas de calor na medicina chinesa. Então, por exemplo, um padrão de excesso, um padrão de estagnação, pode gerar um intestino constipado, pode gerar um endométrio que não está descamando da forma que deveria, com harmonia, e está formando focos de endometriose. Mas também pode ser uma ansiedade. Nem sempre a estagnação vai gerar dor e formação de massas e diminuir a circulação da energia de uma forma física. Pode ser na parte mental também, nessa forma de agitação mental, um quadro de calor na medicina chinesa. E nos homens, o que a gente vê de sintoma de deficiência de yin do rim, ejaculação precoce, oligoespermia, que é a diminuição dos espermatozoides no ejaculado, e agitação, ansiedade, que são sintomas emocionais iguais aos que eu acabei de explicar nas mulheres. E em relação ao yang do rim, qual que é o papel dele na fertilidade? Que é essa energia masculina, que tanto o homem quanto as mulheres têm nos rins, né? Ajuda o folículo a liberar o óvulo, aquilo que a doutora estava falando, né? A gente desenvolve o folículo, mas quem é liberado é o óvulo. Então a gente precisa de uma energia de vida, de pulsão, para fazer esse óvulo sair de dentro do folículo. Tá? Essa energia é uma energia yang. Deixa as trompas livres para viagem, para passagem do óvulo também, como ela estava explicando. Aumenta os níveis de progesterona para ajudar depois, posteriormente, na implantação na uterina. Aumenta a espessura do endométrio e auxilia na implantação do embrião. E o que pode levar à deficiência, um quadro de deficiência do yang do rim? Constitucional, assim como eu expliquei, do yin do rim. A invasão de frio externo. Na medicina chinesa, o frio, ele tem só desvantagens. O calor, ele pode estar em excesso, ele pode não ser bom. O frio é sempre ruim. Então, por exemplo, a gente fala do pé frio, né, que a Mari estava falando, pé frio, útero frio. Todos os meridianos que começam ou terminam no pé, eles vão passar no trajeto deles, ou dentro do útero, ou muito próximo ao útero. No caso dos homens, ou pelos testículos, ou muito próximo dos testículos. Quando a gente faz um hambúrguer e não lava a frigideira, depois você tem que esquentar a água para conseguir tirar aquela gordura que enrijece lá dentro. Você não consegue pegar água fria e ficar esfregando, vai virar uma meleca. A gente precisa de calor, isso é física, a gente precisa de calor para fluidificar. Se você tá com um pé gelado, com uma super vasoconstrição periférica, não tem circulação de sangue, não tem circulação de energia. Como que vai chegar no útero? Como que vai até os testículos? Uma energia que está estagnada por uma questão térmica, né? Então a gente precisa aquecer para fluir, para essa energia ser transportada por todos os canais sem gerar bloqueio por conta de frio, né? É uma judiação. Às vezes a gente toma tanto cuidado, se alimenta bem, procura vários especialistas e fica lá com o pezão no chão gelado. Gente, é um tiro no pé, assim, tá? Aquela coisa de vai, não fica descalça, com o pé gelado, você está menstruado, o útero está aberto. Que energia que está chegando lá com o pé gelado, né? O sangue parou de circular energia. O pessoal que vai para Everest escalar, perde ponta de dedo, perde ponta do nariz, vasoconstrição periférica, não chega sangue. Chega energia? Não tem, a ponta do nariz já foi embora. Como que vai chegar energia? Não chega, tem que ter sangue circulando. Para ter sangue circulando, tem que estar quentinho. Tá bom? Outras causas, né, de deficiência de yang do rim, abortos de... Causas? Sim, causas. Abortos de repetição, porque vai desgastando essa energia, né? Cada gestação que se perde é uma tentativa do corpo de gerar, então ele mobilizou todas as energias para chegar lá e não deu certo, vamos começar tudo de novo. Então essas energias precisam de um tempo para se reequilibrar antes de uma nova tentativa. Excesso de esforço físico, o pessoal do crossfit pesado, né?
sono inadequado e disfunções da tireoide. E os sintomas da deficiência de Yang do rim nas mulheres? Pensa que se tem Yin a menos, a gente tem um falso calor, porque o Yang parece estar em excesso, ele não está, né? Mas ele parece estar. Agora, se é o contrário, se a gente tem pouco Yang, o que sobra? O frio. Sobra o Yin, coitado, tentando segurar a barra ali, sem conseguir. Então, o que você pode sentir quando você está com frio? Dor na lombar? Quem nunca esteve menstruado com frio ficou com dor na lombar? Né? O útero, ele tem um ligamento importante na lombar, é praticamente uma extensão do útero, né? Um endométrio fino, incontinência urinária, letargia, vamos pensar em sintomas de quem está com frio. Letargia, libido baixa, frio ou intolerância ao frio e a fase lútea curta. Nos homens, impotência sexual, sem energia, tá? Vamos pensar, tá sem energia Yang, que é a energia da ação, do movimento. Libido baixa, frio, oligospermia, que é baixa produção espermática, e baixa mobilidade geral dos espermatozoides. O Jing é a essência reprodutora de todas as substâncias que a gente considera as principais da medicina chinesa. Ela é a mais palpável, a mais física, né? Ela é responsável pela produção, bem diretamente pela produção de óvulos e espermatozoides, aumenta a fertilidade e contribui para a longevidade também. O Jing, ele pode ser obtido de duas formas, né? A pré-celestial, que é essa que eu estava explicando para vocês com a analogia da caixa d'água. A pré-celestial, que é o que a gente herda dos pais, e essa a gente não consegue mexer. A gente nasce com aquela caixa d'água cheia, o que a gente consegue? Controlar a torneirinha. Como que a gente controla a torneirinha? Controlando o Jing pós-celestial, que é a essência adquirida pela alimentação e pela respiração. Então a gente tem que cuidar de como a gente usa essa energia, que é o que a gente pode controlar, tá? E a deficiência do Jing em mulheres, né? As causas. Menstruações prolongadas e subsequentes, né? Mulheres com amenorreia, que tem uma quantidade, um volume de perda sanguínea muito alto durante a menstruação, muitos dias menstruadas, às vezes ciclos curtos que se interligam. Então, uma mulher que perde muito sangue, perde muita energia pelo sangramento. Um estilo de vida ruim, e aí vai desde cigarro, né, alimentação, bebida alcoólica, qualidade de sono, gestações muito próximas, envelhecimento, que é uma causa natural de deficiência de Jing, né? E excesso de medicações. E os sintomas, puberdade tardia, alterações, pensa que é a essência, é a formação ali. Então, alterações no desenvolvimento de útero e ovários. Às vezes, pessoas que nascem com uma má formação de uma das trompas, ou alguma alteração em um dos ovários, né? Ou até alterações que não são tão disfuncionais, mas tem muitas possíveis, né? Então tem, por exemplo, aquele útero septado, que não é incompatível com a gestação, mas todas essas alterações na formação do sistema reprodutivo, tanto do homem quanto da mulher, são consequência de deficiências do Jing, tá? E óvulos de baixa qualidade. E já no homem, a deficiência de Jing é causada também por doenças congênitas, né? Esse Jing herdado do pai e da mãe, estilo de vida ruim, envelhecimento, e os sintomas, ou uma baixa concentração espermática, ou até mesmo azospermia, que é a ausência de espermatozoides no ejaculado. O Jing, eles são os líquidos e fluidos corpóreos, né, que vão nutrir tanto pele, músculos, quanto os órgãos internos, articulações, são todos os fluidos que lubrificam os tecidos. É formado de diversos processos de transformação e separação proveniente de alimentos e líquidos, então ele é totalmente adquirido, não tem nada a ver com o que a gente herdou. Representa os líquidos seminais, o muco cervical, a zona pelúcida e o pH vaginal, pensando especificamente em reprodução. O sangue, ele é também produzido pelo baço e governado pelo coração. O coração, ele tem um papel bem diferente na medicina chinesa do que ele tem na medicina ocidental.
Eu vou chegar ao próximo, acho que é o Shen, que é o espírito, e aí eu vou falar mais do coração. Não, pode deixar onde está, por favor. O sangue, ele atua no endométrio, deixando espesso e trilaminar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma primeira consulta, a gente passa um tempo conversando, eu vou fazer todas as perguntas, não só referentes a ciclo, mas a histórico de saúde, desde a infância. E antes da gente começar o tratamento, eu avalio a língua e o pulso. Através da língua e o pulso, eu consigo avaliar tudo isso que já foi dito até aqui. Eu consigo avaliar a energia de cada um dos órgãos, tá? A deficiência de sangue, por exemplo, ela é muito comum eu entender ou perceber ela pela avaliação de pulso e língua antes que haja uma anemia, uma baixa de ferritina no exame de sangue. Então, quando eu percebo que tem uma deficiência energética de sangue, ela, na maioria das vezes, ela precede uma baixa de ferritina ou uma anemia. Então, eu já falo para a pessoa, fica de olho, já começa a aumentar a ingestão de proteína, fica de olho com o teu médico, com os seus exames, porque está vindo uma deficiência de sangue aí. E a gente já sabe que isso pode comprometer as tentativas de gestação dessa mulher, tá? Ele auxilia o Yin na fase menstrual e é fundamental para a nutrição do endométrio e do embrião. As causas de deficiência do sangue, baixa ingestão de proteína na dieta, doenças crônicas com tendência à anemia. E os sintomas, ciclo menstrual escasso ou com ausência de menstruação, anemia, cansaço extremo e endométrio fino. É muito comum nas gestantes, né? Em todas as fases da gestação é bem comum a deficiência de sangue baixar, a deficiência de sangue acontecer e preceder uma baixa de ferritina. E hoje em dia os obstetras têm feito bastante reposição endovenosa. O Shen, ele é o espírito, ele mora no coração, tá? O coração e o Shen, junto com o Jing e os rins, eles têm um papel fundamental no controle da fertilidade. O coração e o Shen harmônicos geram ovulação hormônica. Então, assim, quantas vezes a gente não passa por uma situação muito triste, muito estressante, ou que balança bastante a parte emocional, e a menstruação ou atrasa, ou desce antes da hora. Então, assim, é aquilo do todo indivisível, né? Não adianta você estar comendo a melhor comida, fazendo os melhores tratamentos, se emocionalmente você está totalmente desalinhado. Então, as coisas precisam estar em equilíbrio de maneira geral, né? Então, a instabilidade do Shen, que geralmente é causada por estresse emocional, ela altera o hipotálamo, causando disfunções da hipófise, antecipando ou retardando a ovulação e a menstruação. E a mulher fica ali, às vezes, sem o parâmetro de saber qual é o momento certo de ter a relação, né, para tentar a concepção naquele ciclo. Ansiedade, mente acelerada, que é o mal do século, mas eu acho que o fato de estar todo mundo fazendo não faz com que seja aceitável a gente fazer também. Isso eu falo para os meus filhos todo dia. E eu acho que é uma coisa para a gente refletir, sabe? Entra num modo operandi ali de todo dia, já estou fritando no Instagram, né? Tô vendo série até cair no sono com a TV ligada. Eu acho que é justo que muito custe o que muito vale. Então, eu acho que esses hábitos que a gente naturaliza, não só ocidental, né, oriental também, a galera de lá também, tá todo mundo nessa. Eu acho que a gente tem que sempre manter o foco no que a gente quer, né? E tomar um cuidado com a nossa saúde e pensando também em que pai e que mãe a gente quer ser para essa criança que vai chegar, sabe? Eu não quero ser a mãe que meu filho vai estar, mãe, e eu tô no celular. Ou que o bebê tá amamentando, olhando no teu olho e eu tô aqui, ó, olhando a vida da vizinha no Instagram. Então, começa desde agora, sabe? E eu acho também que a questão de não ter controle é muito importante a gente lidar com a impermanência das coisas e com o quanto tudo tá fora do nosso alcance. A gente faz o melhor que a gente pode. Mas a maternidade, ela vem para mostrar para a gente que nada está sob controle. E quanto antes a gente aprender isso, mais leve vai ficar a tentativa e depois mais leve vai ficar a maternidade e a paternidade. Então, acho que
alojar o Shen aqui, que a gente fala que é alojar o espírito, também é muito sobre soltar o controle, aceitar as coisas como elas são, não deixando de lutar para que elas sejam da melhor forma possível, mas tentar um estilo de vida mais leve, senão não adianta todo o resto, né? O Qi, que é essa energia física que circula nos meridianos, onde a gente faz o agulhamento, dando um direcionamento mais específico para essa energia, circula nos meridianos, regula a ovulação e a menstruação, equilibra o ciclo menstrual e facilita o movimento do óvulo através da trompa e útero. Esse Qi, ele tem que estar fluindo. A gente pode descarrilhar o trem para dois caminhos principais, que é a deficiência ou o excesso, né, que no caso gera estagnação. No caso de excesso, a gente precisa trabalhar dispersando os excessos e nutrindo as deficiências. A gente vai ter essas duas situações acontecendo de forma concomitante, mas uma sempre vai ser predominante, tá? Então, pensando em estagnação, que é o que eu dei o exemplo, constipação, endometriose, SOP, varicocele nos homens, né? O que causa essa estagnação? A gente sai da terapia plena, aí alguém vai lá, te xinga no trânsito, mostra o dedo, você já começa a desequilibrar. Você chega em casa, teu filho faz alguma coisa que te deixa nervoso, você começa a desestagnar, desequilibrar. Então, a gente vai desequilibrando e vai aprendendo a lidar com esses desequilíbrios para segurar o impacto e a dimensão deles, né? Com a acupuntura, a mesma coisa. A gente vai fazendo acupuntura para equilibrar, você vai sair da acupuntura, você vai desequilibrar, mas o teu corpo já vai entendendo o caminho de volta para o equilíbrio, tá? As causas de estagnação principais são sentimentos negativos, raiva, medo, preocupação, tristeza, dor emocional ou física, traumas. E os sintomas nas mulheres, obstruções de trompa, cólica menstrual e TPM. No homem, varicocele, inflamação do epidídimo. Quando a gente faz acupuntura, as agulhas elas dão um direcionamento específico para onde você quer que essa energia flua, né? Nessa direção, vamos lidar com essa deficiência, nutrindo esse meridiano, esse aspecto desse órgão. A gente vai dispersar a energia desse outro órgão que está com padrão de estagnação, de acúmulo. E aí eu gosto de falar assim, se você tem uma sujeira no chão, caiu uma comida, secou ali a sujeira, se você tem a escovinha, e a acupuntura é escovinha, você vai lá com a escovinha escovar a sujeirinha, vai sair mais rápido, é mais preciso, é mais direto. Mas se você não tem a escovinha e você pegar um balde de água cheio de água e joga, e joga outro, e joga outro, a sujeira vai melhorar muito, se é que ela não vai sair por inteiro. Então, o escaldapé é uma ferramenta que está ao alcance de todo mundo para fazer essa energia circular. E forçando uma circulação contínua, sei lá, fazendo 1, 2 vezes por semana um escaldapé bem feito, a gente consegue chegar num lugar muito melhor do que se não tivesse feito nada. Não tão específico quanto das agulhas, mas é uma ferramenta bem legal aí para todo mundo usar. Tanto para manter o Shen alojado, quanto para equilibrar as energias. Tá bom? É isso, gente. Obrigada.